Muito bem, então voltamos com o seu Boletim do Esporte e ainda continuamos com o Dr. Benilton Muniz. O Dr. Benilton participa diariamente, né, dos debates populares da Rádio Absoluta AM com o nosso Nilson Maria Peçanha, não é verdade? O Dr. Ivan Granato, uma turma boa e um programa de uma audiência da emissora, sem dúvida alguma. Mas, doutor Benilton, me diz uma coisa. Tem muita gente falando assim, porque o Campos foi campeão da Série C, Série B é muito diferente, a Série C é quase que amadora, a coisa vai ser... Mas acontece que o Campos reforçou, contratou vários jogadores que atuaram já pelo Goytacás, que já passaram pelo Americano, contratou Vinícius Paquetá, contratou vários jogadores e está fazendo aquele trabalho sério. Ontem os jogadores pela manhã fizeram uma recriação no Ângelo de Carvalho, almoçaram no estádio e depois do almoço foram no ônibus do clube, foram para Santa Maria Madalena, vão ficar 10 dias lá, vão fazer 3 amistosos. Um com a seleção de Madalena, e da região ali, né? Incluindo São Sebastião do Alto, aquelas cidades ali perto, e depois deve ter um amistoso com o Friburguense, lá no Eduardo Guini, Friburgo, né? E vai ter um outro com o Sampaio Correia, lá na região dos Lagos, né, naquela região de Saquarema, tudo bem. O senhor acha que tem muita gente na rua apostando no Roxinho, que pode chegar na frente de muita gente? Olha, o Campos, ele leva uma vantagem extrema em relação a Americano e Goytacás, né? Porque, na verdade, o Campos, ele vem como franco atirador, né? Vem como franco atirador. É público e notório que o objetivo do Campos é fazer uma grande campanha. O objetivo maior do Campos é fazer uma grande campanha. Se chegar ao acesso à primeira divisão, poxa, parabéns, né? Mas se não chegar, pode ter certeza absoluta, enquanto continuar com esse trabalho de seriedade que está existindo lá, ele tem grandes possibilidades que, com o amadurecimento nesse campeonato, nos próximos anos ele vai ascender a primeira divisão, mas não tem a menor dúvida, pela seriedade que é feita a coisa lá, né? Esta mesma seriedade, a gente ainda não vislumbra tanto no Americano ou no Goytacás, embora o Americano também esteja bem próximo dessa situação. Eu quero aqui até aproveitar o momento para parabenizar toda a diretoria do Americano, a começar pelo seu presidente e pelos seus pares, né? Luciano. Que está me surpreendendo de forma extremamente positiva, e eu acho que o Americano tem toda a chance de no próximo ano já ascender, nesse ano já ascender. Quanto ao Goytacás, infelizmente a gente vê a situação do Goytacás. O Goytacás depende de uma série de fatores. Teve um jogo com o Itapemirim, o senhor foi, não? Não, infelizmente não fui, não estava em Campos. O Goytacás ele depende de uma série de fatores. Hoje está dependendo da boa vontade de jogadores que se associaram para representar o Goytacás, né? O Goytacás, embora seja um time profissional, mas ele tem a sua vida como se fosse um clube amador, ainda está nessa, né? Eu até comento, brincando com as pessoas, que o Goytacás é igual ao elefante em relação ao leão. O elefante, se ele quiser, ele detona, ele destrói o leão rapidamente com aquela trompa que ele tem, né? O Goytacás é um gigante adormecido. Fizesse o Goytacás uma campanha para que cada um dos seus torcedores desse R$1 depositando numa conta bancária para salvar o Goytacás nessa situação, e que esse dinheiro tivesse prestação de conta mensal e fosse realmente utilizado para o Goytacás teria realmente um grande clube, um grande plantel. Mas, infelizmente, é uma política interna que todos nós sabemos o que realmente leva ao Goytacás, que é imensamente imenso no nosso estado. Mas a gente espera que realmente, que continue a perseverança, pelo menos, para que também o Goytacás possa ascender em breve, porque eu tenho 2 filhos, um está com 35 anos e o outro está com 34 anos. São Goytacás apaixonados, não sei de onde que são Goytacás apaixonados. E essa torcida do Goytacás é igual a Tiriri, parece que quanto mais bate, mais ela cresce, né? Mas deve, inclusive, como se diz, o Roxinho deve ser o segundo time deles, né? Pode ter certeza, isso aí não tem a menor dúvida. Inclusive, eu vou ser sincero para o senhor, a hora que tiver uma bandeira do Campos, que eu vou tentar até mandar fazer,
Eu vou substituir pela do Vasco, tirar do Vasco e botar do Roxinho. Tá vendo só? Olha aí, Marcinho. Bom, o Marcinho deve estar com a gente aqui, prometeu que vai estar aqui amanhã com a gente. Agora, voltando, inclusive, ao campus, o presidente, eu conversei por telefone muito ontem com o Márcio Reinaldo, o presidente, com o Marcinho, ele me disse o seguinte: olha, Luiz, nós estamos fazendo o possível, inclusive hoje, terça-feira, começam a ser montadas as arquibancadas, novo lance grande de arquibancada para abrigar o torcedor, os torcedores. Para que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro conceda um mínimo de 1.000 ingressos por partida lá em Ângelo de Carvalho. Agora, ele falou comigo, eu falei, o relacionamento seu com outros clubes, ele falou comigo: olha, Luiz, tem uma coisa, o campus sempre fez a política da boa vizinhança, nós sempre temos aí um relacionamento muito grande com todos os clubes. E se nós, por exemplo, não tivermos, se por acaso, em último caso, a Federação disser, ou o Corpo Bombeiro, sei lá, qualquer órgão disser, não pode jogar aqui, esse por enquanto não pode jogar aqui, ele falou, já sabemos, inclusive, que o estádio Ari de Oliveira e Souza está com as portas abertas para a gente. Isso é realmente muito importante, essa política assim, não é? Eu fiquei muito triste agora, nesse ano, quando a gente começou a ver aquela situação do americano com o Goytacás no ano passado. Foi. Embora tivesse havido um empréstimo, mas depois houve uma grande reclamação. E eu acho que os clubes de campos, enquanto seus dirigentes, principalmente, não tiverem a mentalidade de que tem que haver uma união total, perfeito, eles não têm a mínima possibilidade de ascender quase que a primeira divisão. Porque além de eles começarem a se degladiarem entre eles mesmos, eles têm que brigar individualmente contra a federação quando poderiam brigar unidos. Exato. Entendeu? Claro. Então, eu espero que realmente ocorra essa irmandade entre os clubes, porque eu acho que a situação da salvação do futebol campista passa por aí. Eu também acredito. Agora, o Goytacás está lá em Marataízes fazendo uma pré-temporada, inclusive no CT cedido pelo Armandinho Zanata, que foi o presidente do clube, né? Pessoal da Lapa também ali, do seu bairro ali, né? E tem um entrosamento bom com a prefeitura lá. A prefeitura de lá de Marataízes disponibilizou um ônibus para que pudesse transportar os jogadores do Goytacás para o local de treinamento e tudo mais. O Goytacás fez um jogo amistoso lá com a equipe de Piúma, com a seleção de Piúma, venceu por 4-2 no último domingo, e era para já ter voltado a Campos, mas resolveram ficar um pouco mais, porque estão acertando um amistoso para sexta-feira, que poderá ser com a Desportiva Ferroviária ou então com o Vitória, 2 times da primeira divisão lá do Espírito Santo, né? E o detalhe é o seguinte, muita gente fica assim com... eu vi, o que você falou, dentro do Goytacás, sempre teve aquela política interna. Eu vi gente, inclusive, que ficou, porque Armandinho foi presidente, porque Armandinho cedeu lá as dependências, está compreendendo? E conseguiu lá no Atlético, Itapimirim, né? Que parece que foi campeão no passado lá no Espírito Santo, disponibilizou, inclusive, 2 cozinheiras para atender o plantel do Goytacás, cujos alimentos foram levados daqui. Quer dizer, a gente sabe a dificuldade que está tendo o Goytacás. Agora, eu aproveito e faço um apelo, mais uma vez, à torcida do Goytacás. Gente, eu acho que quanto mais o clube precisa do apoio aí que tem que chegar. Né, doutor? É isso aí. Isso, inclusive, ocorreu com o Vasco, né, quando estava na segunda divisão. Segunda. Foi a torcida que trouxe o Vasco de volta, né? Exatamente. E a torcida do Goytacás é uma torcida, assim, em termos regionais, ela é imensa. Imensa. É imensa. Estou lá com um netinho lá de 6 meses, que já está vestido de Goytacás. Poxa, vamos fazer o quê? É filha do meu filho, da minha filha, eles estão Goytacás. Agora, tem que realmente haver esse congraçamento. Eu não entendo. Olha a atitude de Armandinho, né? Estendendo a mão, ajudando, claro. Ainda aparece alguém para reclamar em relação a essa ajuda. É uma coisa extremamente absurda, inaceitável, inadmissível. Exatamente. Bom, doutor Benilton, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, entendeu? O de mais importante, a sua opinião, aquela opinião abalizada, né, de muito bom senso, evidentemente. E
acredito que antes do início da Série B, nós teremos o senhor de novo aqui batendo um papo. Com prazer, tantas quantas forem as vezes convidados, eu estarei presente aqui, ou talvez, não precise nem do convite, talvez até me ofereça para vir. Tá bom, então. Minha gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.